Grupo Hamas. O grupo Hamas, tem significados, tem explicações que falam que o significado do grupo Hamas significa resistência islâmica. Tem outros também que diz que no hebraico significa violência, né? Hamas significa violência. De acordo com as ações desse grupo, ele está mais para esse conceito, para esse termo em que o significado hebraico nos responde, né, o que é Hamas, né? Significa violência. Porque, de acordo com as ações que a gente viu aí contra Israel, crianças sendo decapitadas, mulheres sendo estrupadas, esses próprios membros desse grupo, eles mesmos filmam para mostrar para o mundo, né, a violência que eles cometem. Então ele está mais para grupo violento. E grupo violento contra, dessa vez, contra um povo, um país onde eles querem exterminar, né? Na carta de formação desse grupo, ele quer exterminar com os judeus ou quer acabar com Israel. Mas Israel é a formação daquele povo que é o povo pretendido, né, de Deus, o povo que foi defendido por Deus tantas vezes, de grupos violentos, de reis violentos, dos faraós no Egito, né? Os faraós perseguindo os israelitas foram afogados lá no Mar Vermelho, né, com seus cavalos de guerra. Então, Deus protege os israelitas e protege o pessoal de Israel agora quanto país. E aí, todas as pessoas que se levantam contra, que são antissemitas, que se levantam contra o povo escolhido por Deus, eles têm sua resposta. Quem está contra o povo de Deus está contra Deus. Porque o verdadeiro povo de Israel, as pessoas que temiam a Deus e que vieram da descendência de Abraão, foram os povos da promessa de Deus, de uma nação próspera, de um povo próspero, que foi prometido pelo Criador, né, para Abraão. Então, essas pessoas vêm dessa origem, né, vêm dessa promessa de Deus, que Abraão teria uma descendência numerosa na terra. Então, as guerras, as perseguição vão girar, e tem girado, em torno desse povo, né, ao longo da história. A perseguição tem sido implacável contra esse povo, mas Deus tem defendido e tem preservado, né, um remanescente, tem preservado esse povo. E todos aqueles que se levantam contra são punidos, consequentemente, pela própria história. Os verdadeiros israelitas, eles obedecem os princípios de Deus, eles são favoráveis aos princípios de Deus, pátria, família. Então, eles são a favor da pátria, aquele território ali onde pertence àquela nação. Eles não são um povo que querem invadir outras terras, como fazem aqueles que fazem a Guerra Santa, tomando território, tomando riquezas e dividindo o despojo ali entre os vencedores da guerra. Não, eles não fazem isso. Eles, Deus, pátria e família, porque quem constrói, né? Só quem fica organizado e em paz para produzir, para gerar riqueza, para gerar algo, alguma sustentação, são as pessoas que produzem, são as pessoas que estão organizadas para produzir, para construir, e não aquelas que estão para destruir, para fazer guerra, para invadir territórios alheios, né? Todas as pessoas que destroem, que fazem guerra, que atacam, eles são sustentados por aqueles que constroem alguma coisa. E quem constrói está ali organizado, construindo ali para suprir suas próprias necessidades. Quem constrói está ali cuidando da sua propriedade, da propriedade privada, está cuidando ali como Deus deixou para cada um cuidar ali, né? É onde Deus falou: tirará o sustento do suor do teu rosto todos os dias da tua vida. Então,
é isso que faz os trabalhadores, as pessoas que faz parte daqueles que estão ali para somar, para construir alguma coisa na vida, para produzir, para sustentar sua própria nação, sua própria família, para sustentar sua própria vida e não estar ali para tomar de outros. São aqueles que querem terra para trabalhar, para produzir. Por isso que Deus prometeu aos israelitas a terra prometida, né? Um lugar ali onde eles iriam produzir sua sustentação, frutas, alimentos e tudo que eles necessitavam. Pois esse é o propósito de Deus, uma terra paradisíaca que tinha todas as frutas, onde eles podiam se alimentar. Foi assim que Deus criou, né? Deus falou que as plantas dê frutos segundo a sua semente, né? Por quê? Porque ali é o alimento para os homens, aquela criatura que Deus trouxe ao mundo. Então Deus criou o homem para ter movimento, para se movimentar, para produzir, para se autossustentar, né? E não para depender dos outros, para ser sustentado pelos outros, para explorar outros homens. Não foi para isso. Por isso as nações, os povos, os grupos que tentam explorar de alguma forma, que tentam atrapalhar outros grupos de produzir, que tenta tomar território dos outros, eles são amaldiçoados, né? Eles não são abençoados por Deus. E aí uma hora eles acabam caindo, eles acabam ficando pelo caminho, mas o povo de Deus ele segue sendo abençoado e junto com eles aqueles que estão do lado desse povo, que são também adotados como o povo de Deus, que decide temer a Deus e não a outras ideologias criadas pelo homem. E criados pelo homem nós temos religiões, nós temos ideologia, nós temos muitos movimentos, muitas teorias, muitas informações que muitas pessoas seguem, né? Até quando Deus permitir. Mas para aqueles que temem a Deus, que têm fé em Deus, sabe que Deus não vai permitir a impureza, que Deus não vai permitir muitas coisas para sempre aqui na Terra. E aí governos, regimes, religiões que não agradam a Deus, que vai contra a vontade de Deus, vão todos cair por terra, vão ser eliminados da face da terra. Seitas, falso profeta, influências malignas e tudo aquilo que vem para enganar os homens vão ser destruídos. Juntamente com todos aqueles que estão do lado desses movimentos, do lado dessas seitas, do lado, né, sob a influência do Criador de tudo isso. E aí, para os que são cristãos, para os que seguem as instruções do Criador e do Filho de Deus, de Jesus Cristo, eles sabem que Cristo falou, né, que quem não é contra nós é a nosso favor. Então, se não for a nosso favor, quem comigo não ajunta, espalha. E aí, quem não teme a Deus, não segue do lado do cristianismo, está do outro lado. E a fé de quem é cristão é de que será cumprido as promessas, as palavras que estão escritas no Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho do Reino dos Céus, e nesse Evangelho fala que o mal será eliminado da face da terra, e aqueles grupos, aqueles países, tudo que tiver sendo construído do lado do mal, será eliminado. E aí o que é mal? Mal é aquilo que é violento, mal é aquilo que vem para modificar as coisas que Deus deixou, modificar para ruim, né? Como o casal que era perfeito e foi modificado porque o inimigo de Deus veio, né, e pregou a falsa pregação, a falsa palavra. Esse inimigo que desde lá, do jardim do Éden ali, vem enganando as pessoas até hoje. E muitas pessoas vêm caindo. Esse inimigo que persegue
a criação de Deus, que é o homem, desde essa época, que persegue através de religiões, através de falsas religiões, através de seitas, através de falsos profetas, através de governos que dominam a população e exploram através de influências na mídia, nas músicas, no cinema, em todos os campos onde existem pessoas, onde as pessoas são encontradas, né? O inimigo de Deus está levando sua influência e contaminando muito a criação de Deus, né, o homem, através de ações, através do engano, que é algo que ele veio para fazer aqui na Terra. O inimigo só veio para matar, roubar e destruir, né? O ladrão só vem para matar, roubar e destruir, disse Jesus. Então, esses grupos violentos, eles fazem parte desse grupo que veio para matar, roubar e destruir. E aí um grupo que é chamado de violento, né? E ainda tem pessoas que apoiam, né? Tem pessoas que, ao defender, escolhem defender um lado que eles veem que é o mais violento, que está ali para praticar apenas as ações mais perversas, né? Que a humanidade pode sofrer. Mas Deus nos dá todas as instruções. Deus fala, né? A palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. E Ele a todo momento está fazendo com que a sua palavra chegue até nós, trazendo suas instruções, mas Ele dá também o livre-arbítrio. E as pessoas, através do seu livre-arbítrio, elas vão decidir de que lado elas querem seguir, porque existe dois lados: o lado da influência do inimigo de Deus e o lado de Deus, né? Durante o tempo da permissão do inimigo aqui na Terra. Mas esse inimigo será expulso, e aí junto com ele todas as pessoas que decidem aceitar, né? Trabalhar e andar em alinhamento com ele. Pessoas que se vendem apenas por a bênção passageira que ele dá, mas que ele vai cobrar muito depois, a própria vida vai cobrar depois, pois o salário do pecado é a morte, o salário de quem faz coisas erradas é ter as consequências, né, daquilo que ele fez. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, a maioria das pessoas, a população em geral, é uma população de bem, e ela está do lado de Deus, do lado do Criador. Eles são a favor de Deus, pátria, família. Eles entendem que a propriedade privada é a forma mais certa de conduzir um país, de conduzir as riquezas, de conduzir uma comunidade, porque quando uma só pessoa controla tudo, ele não vai atender todas as pessoas, todas as necessidades. E quando todas as coisas do governo, por exemplo, quando o governo é dono de tudo, então ali é uma só pessoa, porque o governo é só uma pessoa jurídica ali, que é o governo, que é dono das coisas, ele não vai conseguir atender bem todas as pessoas. Por isso, a maioria dos brasileiros são contra também o comunismo, porque eles veem que é um regime controlador, concentrador, que não consegue produzir o alívio para a sociedade onde ele tem existido. O que a gente quer é usufruir ao máximo, cada pessoa, desse bem precioso que Deus nos deu, que é a liberdade. E tem grupo que quer nos tomar, nos quer invadir essa liberdade, quer nos negar. São pessoas que têm um pensamento ditatorial, são pessoas que querem controlar, explorar, né? São humanos que querem explorar outros humanos. Muitas vezes para obter riqueza, para obter a bênção do inimigo de Deus, riquezas passageiras, riquezas materiais, mas em troca depois dele ter que pagar com a alma, de alguma forma. Aquelas riquezas que o inimigo de Deus falou: te darei todos os reinos desse mundo, ofereceu para Jesus Cristo. Ele não aceitou, mas existem pessoas que aceitou antes deles, e existem pessoas até hoje que aceitam, e esse inimigo pode estar oferecendo para outras pessoas na atualidade.
E aí, quando alguém aceita essas riquezas, ele vai explorar outras pessoas para poder obter essas riquezas. E essas riquezas não se mantêm na mão deles, vêm outros para tomar essas riquezas. Então, eles vão sempre estar em guerra, eles não vão ter a paz. E ali são humanos explorando outros humanos. Eles têm essa riqueza, mas eles vão ter que fazer alguém sofrer. E aí, fazer alguém sofrer, está fazendo a vontade do inimigo, está vendendo a sua alma e pagará caro por isso.